Alô, alô, amigões. Corri para estar aqui no horário com vocês. Estou começando a acalmar aqui. Legal que o pessoal já está chegando, entrando rapidinho, se conectando. Muito bem-vindos. Deixa eu acenar aqui para a Líria, que me acenou. E eu vou reciprocar esse aceno, Chaitanya Mali, meu grande amigo Chaitanya, Woodworker, Gora Krishna, Nilaman, Chaitanya Mali, Jagannatha Sutta. Pessoal chegando devagarzinho, e aqui no Facebook o pessoal chegando mais rapidinho, né? Aqui é mais rápido, a turma é mais rápida aqui. Bom, desejo boa noite a todos. Vamos direto ao assunto hoje. No final eu dou aquele alô geral para todo mundo. Então, se o pessoal puder não mandar muitas mensagens, né? Porque chega uma hora que as mensagens, as primeiras eu acabo não vendo, né? Então o pessoal manda uma mensagenzinha, diz que está aí, ok, obrigado. E no final eu consigo ver todo mundo, tá? Mas de qualquer maneira, desejo a todos um bom estudo. Estamos aqui estudando Bhakti Sutra, Narada Bhakti Sutra. Já estamos, hoje é a live número 140. 140 é um bom número. E eu apenas falhei em uma dessas 140, uma eu não pude participar porque não deu mesmo, né? Porque eu adoro estar aqui com vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a turma dá só uma aumentada aqui para ficar mais legal. Então é isso, agora estamos hoje no verso número 26, me parece. Isso, no Sutra número 26. Então é com alegria, com gratidão a Prabhupada, Narada Muni, o autor desse livro maravilhoso, que a gente inicia esse estudo. É um verso muito pequeno e que também a explicação dele aqui é muito pequena. Então a gente vai conseguir com certeza terminá-lo e quem sabe até iniciar o próximo verso. Provavelmente a gente vai conseguir fazer isso. Então vamos lá. Verso número 26. Pala rupatvat. Pala significa do fruto, rupatvat, por ser a forma, rupa. Então a tradução é a seguinte, afinal, Bhakti é o fruto de todo empenho. Bhakti é o fruto, né? Quando a gente fala fruto, dá para imaginar, né? Quando você vai comer uma manga, um fruto maduro de uma manga, às vezes a gente esquece, mas tem toda uma história por trás, né? Essa mangueira foi plantada, ela pegou, ela brotou, ela foi crescendo, e foi cuidada, foi protegida, e ela foi crescendo, e um galho, dois, começou a crescer, num ano ela acaba dando alguma fruta, mas não é tão madura. No final das contas, são muitos anos para que a mangueira esteja madura e para que ela dê um fruto doce, um fruto maduro, né? Então nós lembramos que no verso passado, Narada Muni fala sobre 4 processos, diríamos assim, espirituais, alguns nem tanto, mas processos védicos, assim, apresentados na literatura védica. Nós explicamos esse ponto hoje, quando nós discutimos o verso anterior, que é Karma Kanda, o caminho do karma, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que uma pessoa ainda não consegue se livrar dos desejos materiais, mas pelo menos ela aceita um processo, uma disciplina, né? Isso é chamado Karma Kanda, é um caminho que você adora os semideuses, você se torna uma pessoa piedosa, você segue certos rituais e, como consequência, você vai conseguir um bom nascimento, riqueza, poder, beleza, assim,
inteligência, né? O karma. Tem muita gente que está procurando isso. Tem muita gente que acha que, inclusive, a meta da vida é essa, é você fazer caridade, você fazer certas coisas para obter um bom nascimento. Isso não deixa de ser uma meta. Os Vedas falam sobre 4 metas da vida humana, e depois Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar de Krishna, apresentou a 5ª meta, que é a definitiva e sem dúvida a mais elevada. Mas as 4 metas são Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma é essa religiosidade materialmente motivada nesse contexto, porque a palavra Dharma tem muitas conotações. Nesse contexto, Dharma significa você aceitar deveres espirituais, você aceitar uma disciplina, ser uma pessoa que aceita uma reforma, aceita uma disciplina espiritual visando Artha, se desenvolver economicamente, e uma vez se desenvolvendo economicamente, você vai conseguir Kama, satisfazer seus desejos. Então, Dharma, Artha e Kama são as primeiras metas humanas. Prosperidade. Para obter a prosperidade e satisfazer os desejos, primeiro, Dharma. Primeira coisa, ter uma vida regulada, né? Então, Dharma propõe, quando a pessoa entra em Dharma, ela se sintoniza, se harmoniza com as leis divinas, tudo começa a fluir e ela começa a prosperar. E dessa prosperidade ela tem condições de satisfazer seus desejos. Então, Dharma, Artha e Kama. Uma vida regulada, uma vida religiosa, aceitando deveres, Artha, desenvolvimento econômico, e Kama, satisfação dos desejos. Só que, uma vez satisfazendo os desejos materiais, acontece algo muito interessante, que a pessoa continua insatisfeita. Ela satisfez seus desejos e ela continua sentindo um vazio. Isso é muito interessante, porque faz com que ela questione a vida. Isso Prabhupada explica em várias passagens. Uma delas é do verso 37 do capítulo 3 da Bhagavad Gita, quando ele fala sobre a luxúria, quando Krishna responde uma pergunta de Arjuna, o que impele uma pessoa a agir pecaminosamente, mesmo que ela não queira. Existe uma força que acaba empurrando ela a não seguir aquilo que ela está se propondo a seguir, que é o que os psicólogos chamam de autossabotagem. E aí Krishna fala que é a luxúria, né? Esses desejos materiais, os vícios materiais, o egoísmo. E Prabhupada, no significado, explica que esse mundo ele é criado pela personalidade de Deus, infinitamente inteligente. Então é um reformatório cósmico e é feito de tal maneira que a gente passa muitas vidas aqui nesse mundo tentando desfrutar, e às vezes conseguindo, e às vezes não, mas esse acúmulo de experiências materiais, mesmo conseguindo a satisfação e obtendo um nascimento fabuloso, um planeta celestial, com muita riqueza, muito poder, mesmo assim, não existe uma satisfação plena aí. Então, Prabhupada disse que depois de prolongadas atividades luxuriosas, a alma começa a se esgotar. E esse esgotamento faz com que ela desenvolva um tipo de inteligência diferenciada. E ela começa a questionar essa existência material e começa a querer se libertar. Ela entende que esse processo de nascimento, velhice, doença e morte, ininterrupto praticamente, isso não leva a nada. Temos que escapar desse ciclo de nascimentos e mortes, desse samsara. E a única forma de fazer isso é jnana, é buscando conhecimento, autoconhecimento. E hoje mesmo eu mencionei que o autoconhecimento tem 2 níveis, e os 2 são importantes. Primeiro, o autoconhecimento material, e finalmente o autoconhecimento profundo, espiritual. Hoje todo mundo fala de autoconhecimento, mas estão falando de autoconhecimento material ainda, né? Que não é ruim, mas sem aquela base védica não funciona. Por que eu estou dizendo que autoconhecimento é importante? Krishna fala isso na Bhagavad Gita, quando Arjuna sugere abandonar a batalha, deixar de ser um guerreiro, se tornar um mendicante, ir para a floresta e ficar tranquilo e não se envolver
com violência, né? Krishna fala que irremediavelmente todo mundo tem que seguir a sua natureza. Não dá para você fugir da sua natureza. Então, a vida espiritual, ela existe de formas diferentes para cada pessoa, de acordo com a natureza da pessoa. No caso de Arjuna, ele era um guerreiro. E um guerreiro pratica a vida espiritual lutando pelo Dharma, tentando estabelecer os princípios religiosos. O modo da paixão é preeminente do guerreiro, né? No caso Arjuna. E um Brahmana já é diferente. Um Brahmana, se um Brahmana estivesse conversando com Krishna, se Arjuna fosse um Brahmana e falasse, não, eu não vou participar da batalha, eu vou me isolar e vou estudar os Vedas, cantar o santo nome, meditar, fazer puja, adorar a deidade, Krishna falaria, tudo bem, faça isso. Você é um Brahmana, você não tem mesmo que se envolver com isso. Mas Arjuna era um guerreiro. Então a vida espiritual de um guerreiro é diferente da vida espiritual de um Brahmana, de uma pessoa no modo da bondade. É diferente da vida espiritual também de um Vaishya, que é uma pessoa sob a influência mesclada da paixão e da ignorância, ou seja, os Vaishyas eles têm facilidade em produzir, trabalhar com a terra, e depois eles vendem o excesso, eles protegem a natureza, protegem os animais, e o serviço devocional de um Vaishya é suprir a sociedade, e é também colaborar com os Brahmanas para que eles possam propagar a consciência de Krishna. Então, a pessoa que está envolvida no comércio, envolvida com o desenvolvimento econômico, tendo como, assim, meta da sua vida, a vida espiritual dela é diferente. A gente tem que entender e não podemos exigir tanto. Lógico, não vamos dividir tudo em caixinha. Nós encontramos brahmanas, pessoas intelectuais que também têm que trabalhar e ganhar dinheiro e, de repente, até por uma questão prática, emergencial, trabalham com comércio, porque na Kali Yuga está tudo muito bagunçado. E a gente está vivendo num contexto difícil de você seguir o seu Dharma. É difícil, não é fácil, né? Então a gente entende isso e no final das contas, todo mundo tem que cantar Hare Krishna, todo mundo tem que desenvolver conhecimento sobre a consciência de Krishna, sobre a alma espiritual, sobre Deus. Mas o que eu estava explicando era sobre o autoconhecimento material. Então, Krishna disse isso para Arjuna. Arjuna, você tem que entender que você é um guerreiro, você tem que ter autoconhecimento material. Tudo bem, você é uma alma eterna, mas agora você está dentro de um corpo de guerreiro e esse corpo de guerreiro está influenciando a sua alma e por isso você tem que praticar a vida espiritual dentro de um contexto que você vai também seguir sua natureza e satisfazer as suas necessidades enquanto guerreiro, porque é uma questão psicológica. Todo mundo tem as suas questões psicológicas, seus desejos, né? suas ambições, suas aspirações, e tudo isso não deve ser rejeitado. Krishna fala na Bhagavad Gita que a repressão não leva a nada. Então também podemos interpretar essa fala de Krishna como um guerreiro não deve reprimir sua natureza de guerreiro, mas tem que usar sua natureza de guerreiro dentro de um contexto espiritual, que vai favorecer não a si apenas, que isso vai acontecer, mas vai favorecer toda a sociedade. Por isso eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de explicar, eu acho que é uma explicação interessante, dizer que antes de ouvir as orientações de Krishna na Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro. Ele era um guerreiro, ele sempre foi um guerreiro. Mas depois que ele aceitou Krishna como seu guru, e guru ou instruiu ou iluminou, o que aconteceu com Arjuna? Ele deixou de ser um guerreiro? Não. Ele era um guerreiro, ele continuou sendo um guerreiro, mas se tornou um guerreiro diferente, um guerreiro espiritual, um guerreiro puro, um guerreiro autorrealizado, um guerreiro que guerreia para satisfazer Deus, usar a sua natureza a serviço de Deus. O comerciante pode fazer isso, um intelectual pode fazer isso, como eu disse, um guerreiro pode fazer isso, e finalmente um trabalhador simples pode fazer isso, e quem fizer isso vai ficar feliz, e não vai sentir a necessidade de abandonar a sua natureza. Mesmo uma pessoa simples, que não tem a natureza de comercializar, de liderar, sei lá, um projeto comercial e que não é uma pessoa que tem liderança administrativa, nem é muito intelectual, ele é simples,
Mas, se ele está lidando com pessoas igualmente puras, né? E trabalhando e ajudando, ou um intelectual a cumprir com o seu serviço, ou um guerreiro, ou no caso, um administrador, um executivo, até um militar, ou então um Vaixya, ele vai ficar feliz, né? Todo mundo tem que fazer as pazes com o seu karma, seguir a sua natureza. Isso é muito importante. Por isso eu disse que o autoconhecimento material é importante para você fazer um projeto de vida espiritual que condiga com a sua natureza. Não adianta você fazer um projeto que vai contra a sua natureza. Por exemplo, tem pessoas que têm a natureza de se associar com um companheiro ou com uma companheira. E não adianta, eu vou querer ser um sannyasi renunciado, não quero saber de relacionamento. Não funciona. Obviamente, dentro da cultura védica tem uma fase que não é uma questão de natureza, uma fase que nessa fase, especialmente quando você está cultivando conhecimento espiritual no início, é legal sozinho. É legal que você não se envolva com isso, porque a mente fica muito dividida, que você possa, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar sério nessa relação com Krishna. Não quero me meter com essas coisas. Se elas vierem e se a gente vê que é um sinal de Krishna, tudo bem. Mas ficar procurando isso não funciona, né? Não funciona. E todo mundo sabe disso. Quem fica atrás de um companheiro, de uma companheira, e sem mérito, e deseja tanto isso, fica muita ansiedade. E como aquele ditado que eu gosto muito diz, né, que a borboleta nunca pousa no ombro do caçador de borboleta. Né? Às vezes, assim, minha mente é terrível, né? Às vezes eu vejo uma pessoa vestida, toda vaidosa, né? Aí eu penso assim, poxa, ela está vestida como um caçador de borboleta, está querendo caçar borboleta. Não vai dar certo, só vai caçar confusão, né? Porque não é isso que é atrativo. E sim, realmente, uma pessoa pura, isso dentro, evidentemente, de um contexto espiritual. Então, como falávamos, depois de você, por muitas vidas, isso acontece por muitas vidas, você teve vidas, assim diríamos, fora das leis do Dharma e está sofrendo por muitas vidas, envolvido, enredado no mundo material. Depois você começa a ver que não, eu preciso de disciplina, começa a buscar uma religiosidade, mesmo que seja materialmente motivada, mas já é alguma coisa, isso já é uma forma de acumular atividade piedosa, de sair da loucura e de entrar nessa prosperidade. Inclusive, muitas igrejas falam dessa teoria da prosperidade, é mais ou menos isso, né? Para você satisfazer seus desejos, mas depois de um tempo, uma pessoa vê que isso também não é a meta, isso é pouco, isso aí é temporário, isso é completamente superficial. Aí ela migra para o segundo estágio, que é Jnana. Quero entender. Então eu não quero mais, não estou agindo, a essência da minha vida não é mais desfrutar os sentidos, é autoconhecimento. E tem primeiramente o autoconhecimento material, e depois tem o autoconhecimento espiritual, que além de ser um guerreiro, um intelectual, um comerciante, ou uma pessoa que precisa se casar para estar feliz dentro de uma instituição, fora tudo isso, eu sou uma alma espiritual, e no final das contas eu não preciso nada disso, mas eu vou chegar lá devagarzinho. Talvez eu tenha que primeiro me situar social e espiritualmente para depois transcender também essa minha própria natureza material, esse meu próprio karma. Porque se nós encaixamos no karma, ou do nosso dharma, na verdade, né? E usamos ele a serviço da libertação nossa e a serviço do mundo, o resultado é que o próprio karma vai começar a diminuir a sua influência, a gente vai se sentir livre para focar mais na vida espiritual. Essa é a ideia, né? Então, depois de Karma Kanda, vem Jnana Kanda, é o caminho do conhecimento, que é o caminho da libertação, ainda passa pelo Yoga Kanda, que é a pessoa achar que a vida espiritual é yoga, é praticar yoga, é buscar o modo da bondade material, é aprender a respirar, é aprender a relaxar, a ter um corpo saudável. Tudo isso é muito bom, mas não é a meta, né? Isso aí é o meio para depois, superando a identificação corpórea, porque eu vejo muito isso. O yoga te dá uma consciência corpórea, mas para que você possa transcender esse corpo e tendo consciência dele, usá-lo
dentro de um contexto espiritual, saber fazer um bom uso dessa ferramenta corpórea. Mas muitas vezes a pessoa atola nesse estágio, ela fica tão identificada com o corpo, tem tanta consciência do corpo, que aumenta a sua identificação corpórea e ela não avança, né? Porque fica muito apegada ao corpo, às suas flexibilidades e posturas, e ela se torna uma pessoa diferente. O modo da bondade tem esse problema. Uma pessoa que faz yoga, que é assim avançada nisso, ela é interessante, ela é atrativa, ela é superior aos outros, e essa superioridade dá uma espécie de orgulho, é uma ilusão também, né? Então tem esse yoga também, esse autoaperfeiçoamento material, e finalmente o quarto tipo de pessoa é o Bhakta, o praticante de Bhakti, que o que a gente acaba de ler aqui é justamente isso, que Palarupatvat, afinal, Bhakti é o fruto de todo empenho. Tanto, deixa eu pedir licença aqui que eu vou tirar minha blusa, tá? Mesmo no frio, eu sou muito calorento. Então, Bhakti é o fruto de todo empenho. No final, uma pessoa que segue o Dharma, ela vai gradualmente alcançando essa devoção, essa consciência de Deus. Uma pessoa que realmente, né? Porque é o que Krishna diz no Bhagavad Gita. Tudo que você fizer, Yad Karashi, Yad Ajnasi, tudo que você Karashi fizer, Ajnasi, tudo que você comer, Yad Joshi, todo o sacrifício que você executar, Dadasiyat, tudo que você der em caridade, tudo que você presentear, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim. Madarpana, que eu falo. Então, no final das contas, uma pessoa que segue o Dharma, ela vai progredindo, no final ela quer oferecer tudo isso a Deus. É natural que uma pessoa interessada em Dharma também chegue a Deus, assim como uma pessoa que estuda, que está buscando conhecimento, e ela sendo uma pessoa sincera, Krishna, que reside no coração dela, vai colocá-la em contato de literatura verdadeira, védica, literatura como a de Srila Prabhupada, e ela vai entender esse conhecimento, vai fazer com que ela entenda Krishna, como Krishna explica na Gita, Bahunandya Manamante, depois de muitos nascimentos e mortes, Gyanavan, a pessoa através do conhecimento, Mamprapadyante, ela se entrega a Deus, compreendendo que Vasudeva Sarvam, que ele é tudo. Né? Então o conhecimento também leva à consciência de Krishna. E também o yoga, um yogi, como no capítulo 6, Krishna define com muitos detalhes, no final Krishna fala, Yoginama Pisarveshan, que de todos os yogis, aquele que chega ao ponto de Shraddhavan, de ter essa confiança inabalável em Deus e está internamente unido com Ele, Bhajate, adorando, ele atingiu o transe místico, né? Que é o propósito do yoga. Também o yoga vai levar a pessoa à consciência de Krishna. Então o ideal é que a gente já saiba que Krishna é a meta. E mesmo assim podemos praticar karma, jnana ou yoga. Quando nós não sabemos que Krishna é a meta, às vezes a gente fica muito tempo num caminho em outro, perdendo muito tempo e sem encontrar realmente um destino final. Então, foi explicado isso hoje de manhã, só estou repetindo o mesmo tema. E quando uma pessoa não passou por karma, por jnana e por yoga e pratica bhakti direto, como muitos de nós estamos fazendo, também ela paralelamente está aprendendo a agir de acordo com o Dharma, paralelamente ela está obtendo e cultivando conhecimento, paralelamente cantando japa, fazendo um altar, adorando Krishna, ela também está obtendo o resultado do yoga, que é a meditação. Então não precisa largar a bhakti para, então no futuro eu vou chegar a bhakti. Não, podemos chegar a bhakti praticando o bhakti no seu estágio inicial, que é o que nós estamos fazendo. Regras, regulações, estudos, canto da japa, um pouquinho de austeridade, associação com os devotos, tudo isso vai
criando uma situação na qual nós vamos desenvolver esse bhakti, como está sendo dito aqui, obter esse fruto maduro. Tem um verso que Krishna fala também, faz uma analogia relacionada com fruto, até usa essa mesma palavra que é usada aqui, pala, quando Krishna diz o seguinte, Nahigyanena sadrisham pavitram iha vidyate tatsvayam yoga sansida kalenatmani vindati. Ou seja, Krishna diz o seguinte, que esse processo de serviço devocional, né, nada pode ser comparado a isso. Temos que entender o serviço devocional. Quando nós entendemos isso, o serviço devocional ele veio do mundo espiritual. Essa prática é completamente transcendental, já nos conecta diretamente com ele. Então ele diz, Nahigyanena sadrisham pavitram, nada é tão puro quanto nesse mundo, yoga sansida. E através desse processo nós vamos obter a perfeição do yoga, esse fruto maduro que é Kalenatmani Vindati, entender o nosso verdadeiro eu, entender Deus e desfrutar da relação de serviço amoroso com Deus. Então esse é o fruto maduro da prática espiritual. Muito interessante. Ok? Vamos seguir lendo e depois eu vou ver a turma que está aí. O pessoal escreve bastante, né? Significado. Bhakti é mais do que um processo que conduz a um resultado. Trata-se da natureza constitucional do ser vivo. Entenderam? Ou seja, Bhakti não é um processo. Bhakti é a própria natureza eterna da alma. Mas, no seu estágio inicial, também é um processo. Por exemplo, né? Eu quebrei o braço. Não quebrei. Mas vamos supor que eu quebrei o braço e coloquei ali um gesso, né? E esse gesso ficou um bom tempo comigo. E agora eu tiro o gesso e o que acontece? O meu braço ainda não está com movimento. Ele ficou engessado há muito tempo. Então eu preciso fazer fisioterapia para que meu braço recupere as suas funções. Porque depois de tanto tempo engessado, ele não está na sua condição natural, né? Então existe esse bhakti, que na verdade é uma fisioterapia da alma. Eu acordo cedo, eu vou lá ver as deidades, eu canto a minha japa, eu ofereço alimento, eu estudo, tudo isso não é absolutamente natural, não estou fazendo isso com amor total, mas eu já entendi que essas atividades são transcendentais, são importantes e eu as faço como fisioterapia. Uma prática que vai fazendo com que a máquina vai se desenferrujando, vai recuperando, né, as suas características que já existem, como a ideia aqui é essa. Bhakti já está dentro da gente, ela precisa ser cultivada. O termo técnico é anushila, né? Você tem que cultivar, é um cultivo, é um trabalho para que esse Bhakti que está inerente, que está latente, que ele possa irromper, que ele possa despertar, e para isso tem toda essa fisioterapia da alma, que é seguir regras, regulações e praticar, né? E gradualmente a gente vai sentindo que está mais fácil, né? Eu me lembro claramente as primeiras vezes que eu entrei em contato, que eu visitei um templo, que eu vi o altar, eu não entendia nada, era tudo muito estranho, mas depois com o tempo você se familiariza e depois se torna absolutamente natural. Então o processo é assim, o processo é gradual e essa ideia da fisioterapia acho que dá uma ideia muito boa do processo inicial, né? Como o Sr. Chaitanya declara no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, volume 20, 108, Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadas. Esse é um verso muito famoso. Jivera, Diva é a entidade viva. Jivera significa da entidade viva, da Diva, Jivera, Swarupa, a forma verdadeira, original, a forma espiritual, Swarupa, Krishnera Nityadas. Nityadas, das são servo, Nitya, eterno, Krishnera, de Krishna. Então a forma eterna nossa é um servo eterno, amoroso de Krishna. A gente sabe que tem infinitas personalidades nesse mundo, algumas são mais piedosas, outras mais ímpias,
algumas mais inteligentes, outras menos inteligentes, algumas mais religiosas, outras menos religiosas, não importa. Mas se você tirar todas as coberturas, todas as máscaras, todas as camadas de tinta do ego, as roupagens, quando você tira tudo o que sobra ali, é exatamente o que esse verso diz, Krishnera Nityadas, assim um servo amoroso de Deus. Todos são servos amorosos de Deus, mas que agora, como eu disse, muita roupagem, muitas camadas de tinta, muitas máscaras, e a gente precisa remover tudo isso. E como vamos remover tudo isso? Fisioterapia. É o processo de fisioterapia. Tirar esse gesso, né? E praticar o processo para... Narada Muni mesmo, que é o autor desse livro, fala um verso que dá uma explicação muito clara do que eu estou dizendo. Ele diz, Sarvapadi vinirmuktan tatparatuena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktiruchyate. Bhakti significa duas coisas, ele diz. Primeiro, Sarvapadi vinirmuktan, tirar toda a identificação, o que ele chama de upadi, que são essas identificações corpóreas, né? Essas designações, que é exatamente o que eu estou falando, essas roupagens, essas máscaras. Então, primeira coisa, vamos tirar tudo isso. Não é que nós vamos tirar da noite para o dia, mas vamos entender que nós não somos nada disso. Um homem, uma mulher, um brasileiro, um patrão, um empregado, não somos nada disso. Desconsidere isso, entenda que você é uma alma, você é uma centelha de Deus, isso tudo são apenas coberturas. Então, Sarvapadi Vinirmukta, se libertar de todos esses upadis, de todas essas designações e Tatparatuena Nirmalam, executar Bhakti, devoção como Rishikena, pegando nossos 5 sentidos e Rishikesha Seva, e servir a Deus, que é o Senhor dos sentidos, ouvindo sobre ele, cantando o santo nome dele, falando sobre ele, nos alimentando de praçada, usando o nosso corpo para visitar o templo, para executar atividades práticas para ser oferecido a Deus, qualquer coisa, até a nossa narina sentindo o aroma das flores, do incenso diariamente oferecido, tudo isso tem um valor muito importante. Então são essas duas coisas, tirar a máscara, tirar a roupagem, tirar o gesso, conforme eu estou explicando, e começar a ocupar os sentidos. No começo é meio doloroso, o braço está doendo, mas vamos lá que isso vai funcionar. Por isso, PEC 108. Paciência, entusiasmo e confiança. Então, a tradução dada aqui desse verso de Vera Sarupahai, Krishnera Nityadasa, é a posição constitucional da entidade viva ser um servo eterno de Krishna. Mesmo nos estágios principiantes, Bhakti é tanto o meio quanto o fim. Então é isso. Você pode encontrar um devoto cantando Hare Krishna e outro devoto cantando Hare Krishna. O primeiro devoto pode estar cantando Hare Krishna como um processo, como ainda o meio para purificar sua mente, eliminar as poeiras acumuladas, se livrar do karma, se livrar da identificação do seu ego, dos seus desejos materiais. E o outro está cantando Hare Krishna já porque ele entendeu que Krishna é tão glorioso que o que me resta fazer é simplesmente louvá-lo o dia inteiro. Está em outro estágio. Mas os dois estão fazendo a mesma coisa, talvez no mesmo cômodo, cantando Hare Krishna, cantando Japa, só que um está ali tendo uma batalha interna ainda, né? E o outro já está simplesmente glorificando o Krishna mais liberado, mas esse outro, que já está liberado, já passou por aquilo também, já passou pela batalha, né? É como Arjuna, no final ele guerreou tranquilo, feliz da vida, entusiasmado, mas antes de guerrear lá no campo sagrado de Kurukshetra, antes de começar a batalha, ele teve a sua própria batalha. Primeiro ele teve que vencer seus próprios inimigos internos. Ele teve que vencer primeiro. Não teve jeito. Ele teve que lutar contra seus desejos, seu sentimentalismo, suas dúvidas, né? Aí quando ele venceu a si mesmo, aí ficou fácil. Ele conseguiu vencer os inimigos externos. Então, o início é uma batalha de nós conosco mesmo. Não sei se essa frase ficou boa. Da gente com a gente mesmo, né? Do eu superior com o eu inferior. Nós temos que
fazer esse trabalho interno muito sério. O processo inicia dessa forma, essa luta, mas não pode ser também uma exigência tremenda que a gente vai ficar agitado. Vamos levando, né? Hoje mesmo a Marcele, que deve estar aí assistindo de Belo Horizonte, que ela mandou uma foto com o Bhagavatam que chegou. Acho que muitos de vocês já receberam, espero que sim, até quem recebeu pode dizer que recebeu, seria legal saber, né? E ela também mandou uma mensagem que ela agora passou para a terceira volta diária, então ela está, tipo, numa boa. Ela falou, não, foi assim, eu estou querendo cantar uma volta a mais. Então não pode ser assim, 16 voltas, 4 princípios, parar com isso, parar com aquilo. A gente vai parar com tudo, paciência. Se a gente fizer tranquilo, assim, no modo da bondade, com devoção, a gente vai chegar lá, tranquilamente, sem muita pressão. Aí ela botou ali, eu estou ali, Marcela Sodré. Marcela Sodré, que legal que ela está aí mesmo, né? Né? E viu eu dar esse exemplo, é muito legal, eu recebo mensagem de vocês no WhatsApp, vendo que todo mundo está entusiasta, super agradecendo essas lives, e tanto é que mais de 120 pessoas já se inscreveram, eu queria ter 108, nem sabia se eu ia conseguir, e vou te falar, eu botei uma única vez no meu Insta, uma única vez no Face a propaganda do webinário, e mais nada. Eu tenho, por exemplo, vários e vários grupos, nem sei quantos mais, acho que uns 18 grupos, com mais de 200 pessoas cada um, que eu enviava 15 minutos de Bhakti, né? Sim, pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Eu nem mandei para esse grupo. Se eu mandasse, ia ser uma loucura, né? Então, só praticamente com vocês a gente fechou o curso. E uma coisa boa desse curso é que não vai poder fazer isso que vocês estão fazendo, escrevendo, todo mundo falando. Eu acho legal isso na live. Mas na hora de estudarmos o Bhagavatam, todo mundo vai ter que prestar mais atenção, não perder e não ficar digitando, porque não vai ter nem essa opção, né? Vocês não vão ter essa opção de digitar e nem opção de falar até o momento. Depois eu posso habilitar, né? Então eu acho que vai ser mais assim interessante, né? Então os livros estão chegando, eu estou vendo aqui o pessoal. Eu já vi alguém dizendo que no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro parece que pode atrasar, mas eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Tem um grupo que começa na segunda e o grupo que começa na terça. O que começa na segunda, a segunda aula é na sexta-feira, né? Então a primeira aula, ninguém nem vai precisar do livro. A primeira aula eu vou falar das glórias do Bhagavatam e das glórias de Prabhupada e dessa tradução de Prabhupada e a posição que Prabhupada ocupa, né? E vamos recitar alguns mantras. Então a primeira vai ser uma apresentação. Não, nem vai precisar do livro. Então, tranquilo. Mas já conversei com a BBT. Então, o que acontece é que nós vamos mandar também o PDF, se não chegar. Para quem não chegar, para poder acompanhar na primeira aula, que na verdade você vai precisar na segunda. Como eu acabei de dizer, na primeira não precisa, ok? E já que eu estou falando nisso, antes de terminar aqui, vou aproveitar para dizer o seguinte. Um discípulo meu aqui, da Ecovila Govardhana, o Ananta Vishnu, ele já preparou, já agendou todas as palestras, né, as lives, e já está colocando as pessoas nos seus devidas turmas, e já preparou uma mensagem para mandar tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E agora, daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos, quando estiver acabando aqui a live, eu mandei ele esperar acabar para vocês não saírem da live, ele já está mandando uma mensagem para vocês, explicando alguns pontos, respondendo algumas perguntas, e ele até pediu para vocês responderem só amanhã. Porque a gente dorme cedo aqui, então, ótimo, vocês podem receber amanhã cedo, vocês podem fazer as perguntas, tá? Que seria melhor. Então está tudo organizado, no sábado a gente vai fazer um teste para que todo mundo entre, faça as suas experiências, a gente ainda tem alguns dias, né? Acho que amanhã é quinta-feira, né? Quinta, sexta e sábado, temos 3 dias, mas está tudo bem. E amanhã, meio-dia, acabam as inscrições mesmo. Temos que acabar mesmo, né? Então, estamos super felizes e vocês são webinaristas, né?
descobri que existe esse nome, né? Não é que eu descobri, pensei, bom, se seminário é seminarista, então webinário, webinaristas. Então vocês são os nossos queridos webinaristas, que vai ser um marco aí. Eu acho que vamos fazer muitas maratonas, né? Maratona Bhagavad Gita, maratona Vedanta, maratona, vários tipos de maratonas. Eu acho que é uma nova ordem mundial, assim, apresentar a consciência de Krishna através desses meios, né? E assim eu viajo menos, fico mais descansado, cuido mais da minha saúde, mas de vez em quando, né? Agora estão perguntando já que horas será o teste no sábado. Eu estou pensando em fazer Kunti, Rainha Kunti, tipo 11 horas da manhã. Tá bom para vocês? Fazer o teste 11 horas da manhã? Eu acho que é um bom horário, né? Porque de manhã ainda tem a live, a gente fala mais um pouco, e depois a gente, 11 horas, então, faz o teste, tá? Webinarista Feliz. Já lançaram aqui a hashtag Webinarista Feliz. Olha, a Jocasta Oliveira, lá de algo como Montenegro do Sul, que também me escreveu, está inscrita, me escreveu, está inscrita no webinário. Quem ainda não está, eu estou, assim, para quem dá aula para 120, dá para 140. Aproveita aí que vai ser muito legal, tá? O pessoal está dizendo que 11 horas, ok, todo mundo achando 11 horas, show! Então hoje vocês já receberão essa mensagem, ok? Então vamos parar de digitar, se vocês conseguirem, né? O pessoal do Face não consegue, aqui a turma é mais comportada. Deixa eu terminar, vamos ler mais um pouquinho, né? Então nós lemos que Bhakti é tanto o meio quanto o fim, aí eu dei o exemplo de duas pessoas cantando japa, um está cantando ainda como meio de purificação e o outro já está glorificando Krishna sem buscar nenhum resultado pessoal, já está em outro estágio. Para explicar isso, Srila Prabhupada fornece o exemplo de uma manga. Em seu estágio não maduro, a manga é manga. E quando amadurece e se torna saborosa, continua manga. Então tem a manga madura e a manga verde, né? Então, mesmo as atividades neófitas, no estágio neófito de Bhakti Yoga, estão dentro do reino do amor a Deus e são agradáveis a Krishna e agradáveis a nós também, né? Então, Bhakti Yoga é Bhakti verde, né? É como uma manga ainda não madura e depois a Bhakti pura é a manga madura. Por outro lado, as atividades de Karma, Jnana e Yoga não são prazerosas a Krishna, caso não estejam conectadas a Bhakti. Krishna fala muito, né, que ninguém pode conhecê-lo a não ser de outra maneira. Se encontra no capítulo 18, Krishna diz, Bhaktya mam abhijanati. Abhijanati significa me conhece. Bhaktya, através de Bhakti. Mam, a mim. Então Krishna deixa bem claro, várias vezes ele fala isso, não só através de Bhakti, mas através da rendição, que é a mesma coisa, que é Bhakti, né? Ele diz, por exemplo, que essa energia material, Daivihe Shagunamai Mamamaya, ela é intransponível. Enquanto a pessoa não transpor Maya, ela não vai compreender Krishna. Então, Daivihe Shagunamai Mamamaya Durataya, essa energia material é intransponível, os três modos da natureza são muito fortes, porém, Mamevaye Prapadyante, quando nós nos entregamos a Krishna, Mayametantarantite, nós transcendemos, superamos pela misericórdia, pela graça de Krishna, a influência material, né? Ele está esperando nós termos essa atitude para ele remover Maya da nossa vida, né? Então é uma relação recíproca, muito interessante, e essa entrega, eu tenho falado sobre isso e repito, eu diria que eu divido ela em 3 estágios, né? Essa rendição. Primeiro nós nos rendemos ao conhecimento. E aí compreendemos racionalmente o processo. Aí depois nós nos rendemos ao processo. Né? E depois que nos rendemos ao processo, transcendemos a influência material, aí nos renderemos a Krishna sem o menor problema. Então são 3 estágios de rendição. Nos rendemos ao conhecimento, depois nos rendemos ao processo com compreensão racional e finalmente nos renderemos a Krishna por amor e não por outro motivo, porque senão não é rendição. A verdadeira rendição ela é amorosa.
E tem que passar por uma compreensão e por uma purificação. A compreensão vem do conhecimento e a purificação vem da prática do processo. Quando alguém começa o serviço devocional, a ênfase está em executar práticas obrigatórias prescritas pelo mestre espiritual. Essa palavra obrigatória, às vezes as pessoas não gostam, né? Práticas assim compulsórias, vamos dizer assim, porque temos que fazer certas coisas, né? Contudo, mesmo nesse estágio, o Bhakti Yoga se baseia nas inclinações dormentes da alma. A gente não gosta da coisa obrigatória, mas se você vai para uma escola, se você está fazendo um curso, uma graduação, tem coisas que são obrigatórias. Você tem que ter um número de horas que você vai participar, você tem que entregar trabalho, você tem que fazer pesquisa, tem que entregar, não tem como. Então certas coisas são deveres mesmo, não dá para a gente fugir disso, achar que eu faço quando eu quero. Não estamos nesse estágio ainda. Para nós a gente precisa seguir deveres. Contudo, mesmo nesse estágio, Bhakti Yoga se baseia nas inclinações dormentes da alma. Então é a questão da fisioterapia que eu disse, né? Srila Prabhupada explica em O Néctar da Devoção. A prática do serviço devocional não visa desenvolver algo artificial. Por exemplo, uma criança aprende a andar ou pratica andar. Esse andar não é artificial. A capacidade de andar está originalmente presente na criança. E simplesmente por um pouco de prática, ela caminha muito bem. Eu já dei esse exemplo, né? Eu posso conectar esse exemplo com o exemplo do braço. O braço tem certas funções, você quebra ele, coloca o gesso, tira o gesso, ele perdeu as funções. Mas depois que ele recuperar as funções, ele não vai poder fazer uma outra função que não seja dele. Ele só vai fazer as funções que são dele, né? Então o processo de Bhakti, a gente pode ver que muitas pessoas praticaram e desenvolveram essa devoção, então significa que latente nós temos essa capacidade se nós praticarmos também, assim como uma criança que tem a possibilidade, essa capacidade de andar, e se ela pratica o processo, ela vai andar e vai andar bem, como o Prabhupada colocou aqui, né? Similarmente, o serviço devocional ao Senhor Supremo é o instinto natural de toda entidade viva. Narada define Bhakti como superior a outros processos, porque tanto o meio quanto o fim. Enquanto os outros processos têm, em última instância, que conduzir a Bhakti para terem algum valor. Essa é a razão mais importante para Bhakti ser superior e adiante Narada oferecerá mais evidências. Então é isso, eu sempre falo sobre isso, e repito agora, que conhecimento, atividade piedosa, yoga, sacrifício, caridade, tudo isso, como meio para nós nos aproximarmos de Krishna, nos acercarmos de Krishna, isso também se torna Bhakti. Mas se isso tudo se torna o fim, a meta da minha vida é só fazer caridade, é só fazer sacrifício, é só estudar, é só fazer yoga, isso é uma ilusão. Então, a mesma coisa pode ser ou uma ilusão ou Bhakti, se você entende qual é a meta. Por isso, Krishna explica no capítulo 2, Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana, ou seja, aqueles que estabelecem essa mata, eka significa um, aquele que tem lá Krishna tocando flauta como meta, Vyavasayatmika buddhi, ele tem uma inteligência resoluta e ele sabe, não, eu preciso cumprir meu dharma, preciso estudar, preciso fazer yoga, preciso fazer isso e aquilo, tudo bem, porque isso tudo vai me ajudar, mas eu não vou ficar estagnado em nenhum outro processo. A meta fica muito clara, a meta é alcançar os pés de lótus de Krishna. E por outro lado, Bahusha Karyanantas Shabudhayo Abhyavasaina, uma pessoa que não entende Krishna Bahushaka, fica pulando de galho em galho, cada hora faz uma coisa. Hoje eu estudo, amanhã eu faço yoga, hoje eu vou visitar algum grupo, sei lá, ela fica fazendo milhares de coisas e não anda, fica atolada, né?
Então, a meta tem que ser a suprema personalidade de Deus, a nossa relação amorosa com a suprema personalidade de Deus, cada vez mais compreender a suprema personalidade de Deus, porque compreendê-la significa amá-la. Não dá para amar a Krishna sem compreender, por isso que as escrituras falam são 4 estágios. Temos que ter compreensão da pessoa suprema em 4 níveis: Nama, Rupa, Guna e Lila. Nama, primeiro nome de Krishna, é o acesso a ele, é o cantar, especialmente nessa era, né? Nessa era o cantar é a porta de entrada para a nossa relação, nosso caso de amor com Krishna. Entender cientificamente a importância de cantar, por que o santo nome de Krishna não é diferente dele, e essa relação é extremamente valiosa, tudo isso é muito importante, e à medida que a gente canta, a gente vai rupa, a gente vai se familiarizar com a forma. Deus é uma pessoa, eu estou sentindo uma relação com ele, e eu estou compreendendo com mais facilidade assim, a sua natureza pessoal, além dele ser também tudo, né? A gente sabe disso. E à medida que a gente começa a estabelecer uma relação pessoal com Deus, que se torna natural. Tinha uma propaganda de um curso de inglês, né? Que falava sobre isso, que de repente você está falando inglês e nem percebeu, para falar da importância do curso, né? Então a gente agora talvez não entenda tanto Krishna, não tenha tanto uma relação com Krishna, mas estamos ouvindo, participando aqui das lives, conversando, cantando Hare Krishna, e de repente eu me pego completamente já me relacionando com Krishna, mesmo sem perceber, né? Então isso é essa fase Rupa, e depois entramos na fase Guna, de compreender detalhadamente a atuação, as características. Guna significam qualidades, né? As qualidades de Krishna que não tem fim, não é que a gente vai entender e acabou. Cada vez a gente entende mais e o percebe mais. E finalmente Lila entende as atividades sobre-humanas de Krishna, tantas que ele executou nesse mundo material quando ele veio, os passatempos dele. A gente falou muito sobre os passatempos com as gopis, né? Quanto às suas atividades transcendentais no mundo espiritual e essas atividades também de criação, de manutenção, de aniquilação desse universo, ele como a super-alma no coração de todos, a gente vai entendendo cada vez mais, a nossa consciência de Krishna vai ficando cada vez maior, a começar do canto do Santo Nome, depois entendendo a pessoa, a forma, depois suas qualidades, enfim, e finalmente suas atividades. Então a consciência de Krishna é um processo extremamente científico, muito claro, muito racional, e no final das contas o objetivo nem é essa racionalidade toda, nem é um processo em si, mas simplesmente uma relação amorosa com Deus que já existe dentro de todos, e ela simplesmente vai aflorar. Opa, chutei aqui. Ela simplesmente vai aflorar através de tudo isso que a gente falou, ok? Faltam poucos minutinhos. Agora primeiro eu vou ver a turma aqui bacana do Insta. Vamos ver aqui, opa. Tem muitas mensagens hoje aqui do Insta. Deixa eu ver aqui. Carol Santiago, tudo bem, Carolzinha? De Niterói, daqui a pouco a gente está junto, né, Carol? Você vai vir para cá, quando acabar essa loucura. Budal C. Winter, suas explanações ajudam muito nesse processo. Obrigado, agradeço também, viu? Aurélio, gratidão, Gurudeva, obrigado. Bibiana Leite, boa noite, legal. Oi, Mahalakshmi, tudo bem? Silvana Azevedo Braz, legal, maravilha, estão dizendo. Arnaldo, pode isso, Arnaldo, meu amigo. Saudade de você, da Elissa. Silvana Azevedo do Braz, Prema Bhakti. Swami Cavalcante me mandou uma mensagem. Swami, tenha paciência, muita mensagem. Por favor, desculpa. A Líria, eu ainda não consegui, mas não desisti. Acho que eu falei contigo hoje, Líria, sobre esse curso. Não foi? Ciro Marcelo está aí, o Estilo da Modara. Como é que você está, meu amigo? Essa carinha aí, sorrindo. Como é que você está? Um dia desse eu vi você comendo arroz integral, fazendo uma austeridade. Acho que era você, né? Tá tudo bem com você, Ciro?
Adelaide, Léo, JS Maia, saudades, Gurudeva, legal. Vishwarupa, Chaitanya Mali, Paloma, Adelaide, estou muito feliz por estar com vocês nessa nova jornada. Tem muita gente que está se descobrindo aí, né? Aqui a Yamuna falou, oxe, amanhã é quarta. Não, acho que é, eu estou meio perdido aqui. Todo dia é igual. Silvana, S. Rocha, Yuhu! Ela está aí todo dia aí com a gente, estou gostando de ver ela firme aí. Monique A.F. Costa, que bom, fiquei preocupada, o livro não chegar a tempo, como vamos saber em que grupo estamos? Então, Lia, vocês colocaram isso durante a inscrição, mas isso a gente ajusta nesses dias, esses dias também é para isso, se alguém quiser mudar ainda está em tempo, tá? Débora, todas as glórias, obrigado por todo o trabalho e instruções que o senhor vem passando, obrigado. Essa Débora é a Gourang, minha amiga, discípula de Purushottaya Swami, outro amigo. A minha coleção, deixei no Brasil, mas chega na segunda, e a Bona está dizendo, vai ser muito bom. Monique A.F. Costa, também vou aos poucos, cada avanço é uma vitória, ansiosa pelo curso. Isso aí, vamos devagarzinho. Não temos pressa, a Krishna quer que a gente chegue legal, chegue inteiro, sem trauma, chegue bem. Yantra Mandala Terapia abençoadas, paciência mesmo, maravilha. A Yamuna vai acompanhar em inglês, lógico que pode. Adelaide Daiva, Amanda, lá de Floripa, Ricardo Divyananda, meu amigo antigo Divyananda. Bedinouti Fenassi Tatu, Jai Maharaj, estou trabalhando tanto aqui em Lisboa, mas sempre posso, estudo aqui com as lives maravilhosas de Nectar, grato. Queria saber quem é você, devo te conhecer, né? Tem muita gente de Portugal que está assistindo, né? Adelaide, Divyananda, Léo, JS Maia, deixa eu cenar para ele. Jutaima entrou. Tudo bem, Jutaima? Acho que é Juliana o nome dela. Teresópolis, Marcela Amaral. Bragarpri entrou. Achuremo, Jean Carlos. Pessoal, essa parte vocês podem achar chato, mas eu adoro, viu? Ver todo mundo aí, dar um alô para vocês. Essa coisa pessoal, né? Eu adoro. Luiz Coimbra, você tá aí, meu amigo? Eu tô vendo suas lives, hein? São muito boas, né? Recomendo para quem não conhece, o Luiz é um super músico, toca cello, toca rabeca, toca violão, canta muito bem e tá fazendo umas lives, já gravou comigo, foi bondoso de agraciar em alguns discos meus. E fico feliz. Como é que está seu filhote? Já deve estar grande, sua esposa. Um abração, viu, Luiz? Eu acompanho o seu trabalho e estou sempre aplaudindo. Gilmário, outro músico aqui, baixista lá de Salvador, que gravou também comigo no disco Atemporal. Muito legal, fez uma linha de baixo super legal no Shiguru Charana Padma. Vou chamar vocês aí para fazer uma live aí, Luiz. Gilmar, tem uma turma boa aí, eu vou fazer um som, né? Ok, Thaís Passos, a priminha da Mahotsva, dizendo que yoga é um meio e não um fim, é isso aí. Não só yoga, mas qualquer outra coisa. Krishnadas entrou, eu não sei qual é esse Krishnadas, a foto não dá para ver. Thaís dizendo perfeito, Rafa Crivella, Gilmário Celso, Ananda Bhakti, de Aparecida, Vrajamani, de Araraquara, Kripa Sindhu, Kripa é o Pujari lá do Salvador, Marlice Andreal, Sérgio Grafite, Aerosi, que é a Simone, Aero, ela mesma, Lakshmi Nissim, lá de Curitiba, já sei, ela me disse, Mirna Brasil entrou, que é Mahalakshmi, Kripa, a Antoniela, que é a nossa formiguinha, Bindu Madhava está na área, Kripa, Canto do Papagaio, Fernando Tavares, Zay Rodrigues, William Prado, Juliana, Kripa Sindo, PH, Faroeste, agora entendi. Lia, perdão, minha bebê pegou o celular e colocou as risadinhas, eu não vi.
Mahemai entrou. Ok, muita gente legal mesmo, né? Então tá acabando, 5 segundos, pessoal. Até amanhã, 7h15 da manhã. Tá acabando. Hare Krishna. Ali já acabou. Vamos compartilhar. Agora vamos ver essa turma aqui bagunceira. Essa turma aqui é a turma da bagunça. Valquíria, de Juiz de Fora. Madhava Priya e Dharmapala, de Brasília. Com certeza vão fazer o curso. Radha Canta, do Alto, Atmarama de Campos, vai fazer o curso. Indranila, de São Paulo. Veridiane Avraja Gopi. Ekeshwara Rukmini, Kamaduki Fidelis, Lilavan. Eu tenho lapidar nesse horário às 11. Vamos conversar, Lilavan, vamos ver. Débora Franco, ótimo horário. Cláudio Marques, Maratona Forever. 11 horas, show. O pessoal está achando 11 horas legal. Jocasta deu um Haribo aqui. Marco fez a hashtag webinarista feliz. Vai ser uma maravilha, Luciano. Isso aí. Bora de Porto Alegre. Regina Lopes. Tudo bem, Regina? Você, né? Era Jane. Eliana, Cláudio Marcos, Lio Pinheiro. Lio Pinheiro, eu preciso... Manda uma mensagem para mim no Instagram. Por que você não vai fazer? Preciso saber. Você tem que fazer, não tem graça se você não fizer. Você falou que não ia fazer o curso. Metsi não vai conseguir fazer. Ela me mandou uma mensagem hoje, eu vou responder. Depois ela assiste. A gente vai dar um jeito de disponibilizar pelo menos o áudio. Marcele Sodré. Meu livro está chegando, o Correio do Rio está atrasando muito, é mesmo. Mahatma Vidura aguardando o livro, Haripada. Mahatma Vidura, eu não sei se é possível, mas tem um lapidar aí de Niterói, né? Vocês podiam se reunir e assistir todos na casa de alguém. Não sei se é possível, mas seria legal, né? Porque aí pega o livro, pelo menos a primeira vez que não vai ter o livro. E todo mundo, sei lá, de máscara, sem máscara, já não sei mais nada, né? Mas é um satsanga, né? Aí já tem praçada, vira uma festa, né? Aqui o Haripada dizendo que já recebeu o Srimad Bhagavatam, e ele é do Rio. Então ele é do Rio e já recebeu, hein, pessoal? Boa notícia, hein? Silmara está aguardando, o Marcelo está sempre por aqui. É isso. Lilanata também hoje fez a inscrição. Já nem sei quantas pessoas tem. Frederico Custódio tem uma pergunta. Quando no final desta era de Karen Krishna descender com seu Kalki Avatara, eu li que ele irá agir como Kshatriya e instruir corretamente os Brahmanas a restabelecer o Dharma. Existe alguma literatura autorizada sobre a vinda de Shri Kalki, já publicada pela ISKCON? Tem o Srimad Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam você vai encontrar isso no finalzinho, no 12º canto. Lá fala sobre Kalki, tá? Fúvia, aliás. Vamos caminhando, passinho por passinho, aprendendo, é um trabalho profundo, querer realmente ser um devoto. Existe trabalho interno, muitas vezes nos preocupamos demais com o externo, até mesmo no campo espiritual. Obrigado, Maharaj, eu fui tão cabeça dura, é um exercício até o fim desse corpo material, nunca poder parar, eu ainda estou muito identificado. Legal, Fúvia, mas você está avançando, acho que agora pegou embalo, né? Bhakti na prática, Lincoln, Fernando Chacon, com a sua esposa, hashtag Krishna Terapia, falei da fisioterapia, né? Ok, pessoal, então já deu, passamos de 1 hora, agradeço muito, e amanhã estaremos juntos, 7h15, foi um prazer estar com vocês, e vai ficar aí no timeline aí do Face, quem quiser assistir de novo, ok? Hare Krishna, agora eu vou digitar aqui o nome para